Olá pessoal, eu sou Esther Morgan. Você que não conseguiu assistir esse treinamento ao vivo que está acontecendo aqui hoje na Matriz, você vai ter a oportunidade de saber sobre tudo que nós falamos aí onde você está. Então presta atenção, se liga e vamos começar a entender o que é preciso fazer para encantar a cliente TVZ. Bom, eu já sou a Esther Morgan, você já sabe, mas agora eu tô aqui com a sua gerente nacional, Débora Guiné, e ela vai contar para vocês por que é importante você assistir esse programa. Para a gente manter um padrão de atendimento, o cliente tem que se sentir único em todas as lojas TVZ. Não importa se é em São Paulo, se é em Porto Alegre, se é em Salvador. Ele tem que entrar e ele tem que saber que ele está sendo atendido com um padrão de atendimento TVZ em todas as lojas da nossa marca. Então presta atenção e leva isso para a sua loja. É importante compartilhar esse padrão. Exatamente. Preste atenção em todas as dicas, que são valiosas. Super! Olá, eu sou Esther Morgan. Vamos começar o nosso treinamento para a gente criar uma unidade de atendimento em todas as lojas, por isso que a gente reuniu toda a equipe aqui de todas as lojas, metade hoje, metade amanhã, para a gente poder falar com todo mundo. E quem está assistindo aqui vai conseguir ver de uma vez só, não vai dividir em duas etapas. Você que está começando na TVZ e você que já está na empresa, você precisa entender que existe um padrão de atendimento e é sobre ele que a gente vai falar aqui. E é justamente a nossa missão entender como encantar a cliente TVZ. Só que para falar como encantar essa cliente, eu preciso que vocês entendam o perfil do novo consumidor. O consumidor mudou. O consumo mudou. Quem aqui está no varejo há mais de 5 anos? Eu não estou nem falando de quem está mais de 10 anos, ok, que é o meu caso, ou mais de 20, tá? É o meu caso. Mas vamos falar de 5 anos para cá. Vocês perceberam alguma mudança no consumidor e no consumo? Muita. E será que nós mudamos? Vocês mudaram? Você mudou? Então vamos ver agora, eu vou mostrar um filme agora para vocês. Ele é um pouco assustador, mas é importante para que a gente entenda onde nós estamos neste momento no planeta, para a gente de fato entender que a gente precisa acompanhar esse movimento. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos.
Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial.
Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Eu acho esse vídeo assustador, vocês não acham? Então, mas isso tudo é realidade. Esse aplicativo do humor, eu acho que toda gerente tinha que ter na loja. Já aplica na hora que a vendedora entra, ela bate o cartão e passa pelo scanner. Se tiver de mau humor, volta para casa. Se tiver de bom humor, continua. Esse outro aplicativo que fala que se você está mentindo pelo aplicativo, isso você já consegue saber. A minha empresa, além de recrutamento e seleção, a gente também, além de treinamento e capacitação, a gente também faz recrutamento e seleção. E quando eu entrevisto um candidato, a gente tem várias técnicas que a gente consegue saber se o candidato está mentindo. E essas técnicas que a gente usa para recrutamento e seleção, vocês podem usar com a cliente. Então, para entender o humor dela, para entender, então tem técnicas de rapport, raporte com 2 P's, se vocês quiserem dar uma pesquisada, e técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística, que também são bacanas de vocês entenderem para o atendimento ao consumidor. Então você consegue entender se você está tentando deixar um cliente tipo super animado em levar uma peça, se você está indo bem ou não pela expressão corporal, pela expressão facial. Então tudo isso você já pode fazer, mas imagina a facilidade de fazer isso através de um aplicativo, né? Então, com tudo isso que a gente viu aí, de fato o consumidor mudou e muito. Então vamos apresentar alguns dados de uma pesquisa feita pela Salesforce com 6.700 pessoas do mundo inteiro, entre esses países, o Brasil. Então a gente vai entender o que realmente o consumidor busca hoje e não é o produto. Então a gente tem uma missão aí muito mais difícil pela frente. Então vamos lá, essa pesquisa concluiu 80% dos consumidores revelaram que a experiência durante o atendimento na empresa é tão importante quanto a qualidade dos produtos. Então não é mais a qualidade, é a experiência. A qualidade pode ser um pouco menor se a experiência for melhor. 80% escolheram uma marca por conta da prestação do serviço e não pelo produto. Ou seja, por que a empresa está investindo em vocês aqui hoje? Porque vocês são o último passo antes de chegar ao consumidor. Tudo que eles fizeram aqui na fábrica, o estilo se matou para criar uma coleção bacana, o produto para desenvolver, o VM para arrumar a loja, tudo que eles fizeram pode ir por água abaixo conforme a postura e o atendimento de vocês. Quem vai causar o maior impacto nessa experiência é você. Não é, mas Esther, se eu tiver um café, se eu tiver um champanhe, se a loja tiver com ar-condicionado bacana, funcionando, o cheiro da loja for bom, tudo isso envolve essa experiência. Mas quem causa o maior impacto, o maior responsável pela experiência do consumidor é quem está atendendo. E toda a equipe que está naquele cenário de atendimento naquele momento. 57%, quase 60% afirmaram mudar de uma marca por ter uma experiência melhor com um concorrente. Quando a gente entra numa loja, nós, como consumidoras, e a gente é mal atendido, ou tem um atendimento frio, ou it's ok, o que a gente fala quando sai da loja? Eu nunca mais compro com a Esther Morgan, ou eu nunca mais piso na marca tal. Então, olha a responsabilidade. O cliente muda de marca por ter uma experiência ruim. 67% dos consumidores pagariam mais pelo produto por ter uma experiência melhor. Então, se vocês causarem essa boa experiência no produto e no atendimento, o cliente não estará preocupado com o preço. Não é o que vai ser relevante na hora dele levar o produto. Eles afirmaram isso. 77%, quer dizer, a grande maioria dos clientes recomendariam uma empresa que forneceu uma experiência relevante para um amigo. A experiência relevante, eu não estou falando do produto. E 1/3 dos entrevistados
essa informação é interessante. 1/3 dos entrevistados, eles têm receio de compartilhar os seus dados pessoais. Só que em contrapartida, 56% deles estão dispostos a compartilhar esses dados para ter uma experiência de atendimento única, voltada para ele. Então, quando a gente fala, nossa, Esther, é difícil na hora de fazer o cadastro do cliente, desde que a gente não use a palavra cadastro, não é difícil. Porque ele sabe que você vai ter uma interação com ele diferenciada, porque hoje a gente tem o nosso banco de dados que a gente pode, quando ele chegar, saber o que ele já tem, o que ele gosta, qual o tamanho dele, sem ele ter que me contar tudo isso novamente. O que ele busca? 73% dos consumidores, eles querem ter autonomia na decisão de compra do físico ou virtual. Aquela questão do omnichannel. Eles não querem, eles querem poder comprar no virtual, no e-commerce e trocar na loja, ou mesmo comprar na loja e receber pelo correio. Então é muito importante que todos entendam que o fato da gente ter um e-commerce não atrapalha as nossas vendas. O e-commerce não é o nosso concorrente. O nosso concorrente somos nós mesmos. O e-commerce, ao contrário, ele faz com que a nossa marca, com que o nosso produto seja consumida e desejada nacionalmente. Então ele acaba colocando dentro da nossa loja pessoas que nunca tinham comprado o nosso produto porque viram virtualmente. E aí a pessoa quer ter a sensação, quer ver isso fisicamente, quer tocar no produto, quer entender esse produto. Então é importante vocês não causarem constrangimento. A prova disso, e o que a gente eles acabaram de falar ali naquele filme, que se o que você pensa em fazer não couber no celular, esquece que não vai dar certo. Então o meu cliente, o nosso cliente, ele está acostumado, ele tem essa característica, ele consegue essa informação muito fácil. Então ele quer ter a liberdade de escolher. Hoje existem lojas que vocês devem ter nos shoppings de vocês. Quem está na Oscar Freire tem na Oscar Freire, que é a Amaro. No caso da Amaro, por exemplo, nem você compra fisicamente. Você vai lá, olha, toca, mas tem que comprar pelo e-commerce e vai receber em casa. Quer dizer, a única loja que você entra e sai sem sacola nenhuma. O que eu acho o máximo, porque quando eu chego com sacola em casa, se meu marido está por lá, às vezes eu deixo no porta-malas, pego no outro dia quando ele não está vendo. Só para não ter que dar satisfação. Isso porque eu compro com o meu dinheiro, né? Pensa. Mesmo comprando com o meu dinheiro, o marido tem aquela coisa, tudo que ele acha caro, né? Tudo é fútil. Aí eles compram uma coisa que a gente, tipo uma peça de carro, e aí não é fútil, né? Enfim. Apenas 38... Olha lá, isso é uma informação interessante. Os clientes acreditam que menos de 40% dos vendedores atendem às suas expectativas. Ou seja, a gente está com muito vendedor que não sabe causar a experiência que o cliente precisa. Então, e por causa disso, eles já têm um pré-conceito. Eles já acham que vão ter um atendimento ruim com a gente. 68, quase 70% dos clientes alegaram que um vendedor agradável, treinado e bem informado e capacitado foi fundamental para suas últimas compras. Essa é uma informação do American Express. Então, o que fez com que ele de fato fechasse a compra e comprasse e passasse no Amex foi esse vendedor treinado, capacitado, enfim, essa experiência. Quais são as principais mudanças no comportamento desses consumidores? A tecnologia e a facilidade de acesso pelo smartphone fez com que ele tivesse a capacidade de comparar preço, de comparar produto. Então, ficou muito mais difícil para a gente. Se ele pode, quem nunca que está aqui entrou numa loja de eletrodoméstico para comprar uma televisão e o vendedor começou a falar, essa é a melhor televisão, o preço está incrível, não sei o quê, e você virou, peraí, só um minutinho, abre o celular e fala, olha só, não é essa a melhor? Não, amor, LED está por fora. Olha só, você está dizendo que aqui é o mais barato? Ó, quanto está custando aqui? Então vocês concordam que o vendedor, mesmo dentro da nossa loja, ele ainda pode recorrer à tecnologia? Então não tem como enganar o consumidor. Então a gente precisa, a principal mudança do consumidor se deve a duas coisas: a tecnologia e a facilidade de informação rápida e
à mão. A possibilidade de pesquisar a idoneidade da empresa. Eu, por exemplo, eu não marco um médico sem olhar no Reclame Aqui. Quando eu vou num médico que eu não conheço, eu boto lá no Reclame Aqui para ver se não é um médico que matou um monte de gente, que deu um monte de BO. É um fato. O nosso cliente, ele vai entrar no Reclame Aqui para ver a nossa marca. Então, a empresa tem que ficar super ligada nisso. Então, não tem como enganar o consumidor. Quer dizer, até a credibilidade da empresa, ela é muito fácil de ser vista. E o mais grave, o contrário. Se o cliente entrou na nossa loja e teve uma experiência ruim e um atendimento ruim, antes mesmo de sair da loja, ele já entra e já faz a reclamação dele. Não dá nem para fazer o que fazia antigamente, que era esconder embaixo do tapete a bobagem que foi feita ali. Então dá para descobrir super rápido. O uso das mídias sociais e essa possibilidade de compartilhar opiniões sobre essas experiências de compra, também isso pode ser nosso amigo como pode ser o nosso inimigo. Ele pode, quando ele está muito feliz, lembra que a maioria compartilha quando teve uma experiência boa? Antes mesmo de sair da loja, ele pode passar um WhatsApp ou entrar no Instagram ou no Facebook dele e falar: gente, acabei de sair da TVZ, comprei umas roupas incríveis aqui. E o que vai fazer ela achar as roupas incríveis, mais do que as roupas, é o atendimento que vocês prestarem. Atenção ao que falam da marca nas redes sociais, porque isso prolifera muito rápido. Vocês devem conhecer alguns casos de algumas empresas que tiveram alguns problemas de trabalho escravo, tiveram alguns problemas de racismo, né? A gente não precisa citar as marcas, mas esses problemas, eles tomaram uma proporção enorme em um espaço muito curto de tempo. Então a gente tem que tomar super cuidado. Um dos exemplos que eu vou até dar para vocês prestarem atenção nisso foi de uma marca feminina ali, concorrente de vocês, ali na Oscar Freire. Quem aqui é da Oscar Freire? Na Oscar Freire tem aquela molecada, né, que fica vendendo pano de prato, que ficam correndo por aí e tal. E a Oscar Freire está infestada dessa molecada. O shopping, vocês ainda ficam, quem está em shopping, ainda não tem essa questão. Mas quem está em loja de rua, você tem esse pessoal que entra. E muitas vezes eles entram correndo dentro da loja e você tem que ter o maior cuidado de como você vai fazer para tirar eles dali. Mas a gente precisa tirar. E uma criança entrou correndo, uma criança negra entrou correndo numa loja dessas. E a vendedora pegou pelo braço e foi arrastando para fora da loja. Quando ela chegou na porta, os pais dessa criança, que eram clientes, estavam entrando. Então, vocês calculam o problema que deu isso? Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês da Oscar Freire estavam lá nessa época, teve passeata antirracismo na porta da loja, filmada por todas as televisões e tudo. Até hoje, essa loja carrega esse estigma. Quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, essa questão de discriminação é muito séria. E não é só... A gente não pode discriminar por sexo, por cor, por aparência, por capacidade de dinheiro, por nada. Então, muito cuidado, porque isso dissemina com uma velocidade incrível. Então, olha a responsabilidade de vocês. 83% das pessoas prestam mais atenção nos comentários negativos do que nos positivos. Isso a gente já sabia, né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer um treinamento num shopping, pro shopping center, né? Eu peço pro shopping center um saque. E muitas empresas, quando tem o saque, eu peço para ver o saque, que são todas aquelas ligações feitas para a empresa para reclamar ou elogiar. É óbvio que a maioria das questões do saque são reclamações. É muito difícil uma pessoa ir lá no saque da empresa para fazer um elogio para aquela vendedora fofa que atendeu ela. Então, uma vez que o cliente presta mais atenção no comentário negativo e ele vai lembrar de reclamar e vai esquecer de elogiar, a gente tem que ser ainda melhor como vendedora. Vocês perceberam que está ficando cada vez mais difícil, né? Tem algumas tendências para o varejo agora em 2019 que são importantes a gente entender, porque a gente precisa estar ligado nelas para fazer nossas vendas e para elaborar o nosso tipo de atendimento. As pessoas mais velhas,
Como vocês viram lá no filme que as pessoas mais velhas vão viver cada vez mais, né? A expectativa de vida está aumentando e a gente tem muito mais pessoas mais velhas no mercado de consumo. E mais, principalmente quando a gente fala da área feminina, essa consumidora mais velha, elas estão entrando nesse nosso mercado e estão comprando na nossa loja. Só que essa mulher mais velha, ela não é mais uma velhinha, ela não quer mais se sentir como uma velhinha. Ela se veste com a nossa roupa. A nossa roupa tem uma característica mais moderna, mais fashion, mas ela veste essa roupa. E eu outro dia estava pensando que quando eu me casei, a minha sogra, quando eu me casei, tinha a minha idade que eu tenho hoje. E ela se vestia como uma velhinha. E hoje que eu tô com a idade dela naquela época, eu só tenho filhos homens, mas se eu tivesse uma filha mulher, ela poderia usar minhas roupas. É óbvio que eu tenho simancol, não vou pôr barriguinha de fora, piercing no umbigo, shortinho daqueles que aparece até o pedacinho do bumbum. Quer dizer, aí é uma questão de bom senso, né? Mas eu me visto diferente do que uma mulher de mais de 50 anos se vestia antigamente. E essa consumidora é excelente para vocês, porque elas não precisam pedir autorização para marido, para pai. Elas têm dinheiro, elas vão comprar. Então, a capacidade de compra delas é maior. Então, prestem atenção nesse público e não tratem como senhorinhas. Você pode chamar como a senhora isso, a senhora aquilo, até ela fala, não, me chama de você. Mas senhora pelo respeito. Eu posso chamar de senhora uma cliente de 20, 30 anos. Pelo respeito, porque eu estou aqui para te servir. Só que cuidado para não parecer que você está falando, não, talvez, olha, para a sua idade isso está ótimo. Né? Ou aquela coisa, a coisa pior quando a gente tem a minha idade, é quando as pessoas falam, nossa, mas você está super conservada, né? Eu falo, não sou pepino. Então não vai falar para a cliente que ela está conservada, e me poupe, né? A gente não é pepino. Então, por exemplo, outro elogio, né? Você tá incrível para a sua idade. Melhor não falar nada, porque aí você tá falando da idade, fica quieta. Só fala, você é linda, maravilhosa, ponto. Não para a sua idade. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar que a gente precisa atender essa cliente. E, mais uma dica. Muitas dessas clientes, porque quando a gente fica mais velha, a gente tem dinheiro. E se a gente tem dinheiro, a gente pode comer. A gente gasta dinheiro para comer. Então, sim, a gente é um pouco mais gordinha? É. Então, mas a gente é mais gordinha, mas então tem que ter uma roupinha que sirva na gente. Vai lá, se vira para achar o que sirva naquele ser, tá? Porque a gente quer sair, a gente tem dinheiro para comprar, então procura o que vai servir. Aí a gente tem um outro consumidor, que é a outra ponta, que são os millennials. Eles também estão invadindo o mercado de consumo e é o principal consumidor dos próximos anos. Esses millennials são os que vão fazer os faturamentos de todas as marcas. Se vocês forem reparar, até as marcas centenárias internacionais mais famosas estão fazendo produtos e campanhas publicitárias para jovens. E antigamente essas marcas Prada, Gucci, Chanel eram marcas para pessoas mais velhas. Hoje não, hoje elas são super modernas e estão buscando esse consumidor. Só que esse millennial, eles têm a questão de rejeitar o materialismo, de preferir as coisas que tenham respeito ao meio ambiente. Então, no vocabulário com eles, se a gente tem alguma coisa nesse sentido, a gente pode usar para seduzi-los. Tipo, o menos é mais, entendeu? Eles não querem aparentar serem super consumistas. Tipo assim, não, porque o planeta, mas tem um iPhone 10 no bolso. Né? Então, eles têm dinheiro, dependem muitas vezes dos pais, e a gente tem aqueles millennials que alcançaram a independência financeira muito jovens, porque ganharam dinheiro com alguns startups de tecnologia, ou enfim. Então, a gente tem o millennial que tem o dinheiro dele, tem o millennial que tem o dinheiro dos pais, mas eles são os filhos das nossas clientes que estão entrando no mercado de consumo. Então, a nossa cliente que compra há anos na TVZ, que é uma cliente característica da TVZ, a filha dela cresceu e agora ela vai usar uma roupa. Então, a gente tem que fazer com que essa mãe entenda que esse produto também serve para a filha dela. Então, as duas pontas são os nossos principais consumidores.
Uma outra tendência é a personalização, que é prioridade. Por que a personalização? Porque o cliente, uma vez que ele tem muitas opções de compra, ele pode comprar tudo em qualquer lugar, a nossa concorrência é muito grande, ele pode comprar no físico, ele pode comprar no virtual. Qual vai ser a diferença? Essa questão única. O que for exclusivo para ele sentir essa exclusividade, ele sentir esse atendimento personalizado. Outro dia eu me hospedei, tem um hotel, geralmente eu viajo para treinamento e tem alguns estados que eu vou muito. E tipo Curitiba, agora Goiânia, ou mesmo Porto Alegre, sempre que eu vou eu fico nos mesmos hotéis. E eu não fico hotel 5 estrelas, porque é o cliente que paga, né? Então, eu fico em hotel que, ok, não é 5 estrelas, mas é hotéis bacanas. Teve um hotel que me surpreendeu, que quando eu cheguei, fiz meu check-in e tal, na hora que eu fui subir, a moça falou assim, olha, dona Esther, já tem aquele travesseiro extra que a senhora gosta. Eu não tinha falado nada, foi da minha outra visita. Então hoje, com o sistema operacional inteligente, a gente consegue dar essa experiência personalizada que o nosso cliente busca, porque ele está tendo oportunidade de ter essa experiência em várias outras lojas, tá? Então a personalização é uma tendência. E todo mundo é especialista, óbvio, conhecimento é poder, porque ele tem o conhecimento ali na palma da mão. Todo mundo tem um oráculo no bolso. O Google, né? O Google é o oráculo. Então é só pesquisar oráculo, me conta, ele conta tudo. Não tem uma pergunta que eu já fiz pro Google que ele não me respondeu. E às vezes lá nas minhas orações eu falo, meu Deus, por quê? Ele não tem me respondido. Mas eu vou lá no Google, o Google conta. Então, conhecimento é poder. O cliente não precisa que você conte nada para ele, ele já sabe. Ele pode entrar para fazer crítica, elogiar. O poder da informação está com ele. Então, se ele tem o poder da informação, qual que é a minha principal missão? Ser bem informada. Sempre. Eu tenho que saber até os problemas que eu tenho na empresa para poder responder. Então, informação é tudo para ele e para nós. E você tem esse cliente que é o eu quero agora, e a maioria, justamente por causa dessa velocidade, quem tem filho abaixo de 5 anos? É agora e acabou, certo? Dá para discutir, não? É a geração que a gente chama de mimimi, que não é um mimimi, é me, né? Eu. Essa geração mimimi, eles querem e querem agora. Então, velocidade é tudo. Essa nossa cliente está sempre com pressa, principalmente na hora que chega no caixa. Ela passa 4 horas e 20 minutos na loja e quando chega no caixa, ela fala, eu tô com pressa. Não é assim? Então, isso faz todo sentido quando a gente pensa lá na composição do cérebro. O nosso cérebro, ele tem várias áreas. E tem a área do sentimento de prazer, tem a área do sentimento de medo, tem a área do sentimento de arrependimento. Essa área que afeta enquanto a gente está fazendo a compra, tá toda na área rosa lá, que é gostoso, tô tendo prazer, tá tudo ótimo. Quando chega na hora de pagar, inconscientemente, todos nós começa a dar aquela sensação de tipo, eu recebi, agora eu tenho que dar. Ai, meu Deus, eu não quero dar. Sabe aquela história de quando você está no supermercado, fazendo a compra do mês que você é obrigado, e quando chega no caixa, a menina atrapalha 3 vezes no cliente da frente, você já fala, pronto, isso vai demorar. Aí você começa a olhar pro seu carrinho, mas meu Deus, será que eu precisava ter comprado tanta bolacha? Isso engorda, não, eu vou tirar o carboidrato daqui. Aí você não começa a tirar? É o problema e é inconsciente isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o caixa funcionando super bem. Quando eu chego na loja, eu tenho que ver se está funcionando o sistema operacional, a máquina de cartão, se tem o boleto, tudo que eu tenho que ter de material na hora do recebimento tem que estar lá. Eu não posso chegar com a cliente pagando e falar, escuta, mas cadê a sacola? Não tem sacola aqui, gente, alguém me arruma a sacola. Não pode ser, tá? Então, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser rápido. Essa cliente que está sempre com pressa é aquela que a gente vai fazer a malinha.
Se ela tem muita pressa, é muito ocupada, a malinha vai resolver a vida dela. E essa argumentação que você vai usar, olha, como eu sei que você não tem tempo, você trabalha muito, tem uma vida agitada, eu consigo te solucionar essa questão, você não vai nem perder o tempo do trânsito de ir e voltar à loja. Eu mando tudo até sua casa sem nenhum compromisso e você pode depois me mandar de volta. Então eu estou resolvendo um problema de tempo para o meu consumidor. Eu tenho que entender que ainda mais em capitais, eu não sei como é que é lá no interior, também tem trânsito, não. Mas aqui o trânsito é um problema. Quando eu penso em um lugar, eu penso quantas horas eu vou levar para ir, quantas horas ou minutos eu vou levar para voltar, para ver se vale a pena ir ou não. Mas assim, cidade como Campinas, por exemplo, o caos é maior do que São Paulo. Então o tempo hoje é um recurso muito importante para a gente poder usar isso como moeda de troca. Eu trouxe algumas informações básicas sobre o nosso segmento de varejo de moda, só para a gente entender que a gente está no lugar certo na hora certa. Segundo o IBGE, esse último ano de 2018, o setor que mais cresceu foi o segmento de vestuário, calçados e tecidos, que é o nosso segmento. E a tendência para o ano de 2019 é crescer esse segmento cerca de até 20%, o que é um crescimento muito bom. Eu vou contar por quê. As taxas de crescimento do varejo têxtil de confecções só ficaram abaixo de automóveis, produtos de linha branca, que é geladeira, fogão e tal, e materiais de construção. E só porque esses segmentos têm desonerações fiscais, eles têm algum impulsionamento do governo que o varejo de moda nunca teve. Nos últimos anos houve uma explosão do consumo de moda no Brasil. Por quê? Porque houve um crescimento da renda. De fato, houve um crescimento da renda e alguns programas sociais colocaram na cadeia de consumo pessoas que nunca haviam consumido antes. Então, isso pra gente é muito importante. E quando você passa a ganhar mais ou entra numa cadeia de consumo, qual que é a primeira coisa que você faz? Comprar roupa? Óbvio. Porque como é que eu vou... O que adianta eu estar melhor sucedida se os outros não souberem, eu não puder postar na rede social, eu com uma roupa bacana, com uma bolsa bacana? Então, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela sobe na cadeia de consumo é comprar roupa. Porque eu cresci, eu tô ganhando mais, mas eu ainda não tenho dinheiro para comprar uma casa nova ou um carro novo. Mas uma roupinha nova eu tenho. E no nosso caso, que é moda feminina, mulher compra mesmo sem precisar e mesmo sem ter dinheiro. A gente se vira. Então lá, quando uma pessoa sobe de classe social, ela aumenta os ganhos do consumo de moda. Óbvio que são as mulheres que mais gastam, porque hoje a maioria das mulheres trabalham fora, são independentes. Muitas mulheres são as que sustentam a família. O salário das mulheres, em muitas famílias, eu acredito que na maioria, mais do que 50%, o provimento da mulher é maior do que do homem, ela ganha mais do que o homem. Ou seja, ela não precisa mais pedir autorização para o marido para comprar a roupa que ela quer, ela compra. A gente esconde, a gente mente o valor, mas a gente compra. E o consumidor brasileiro é ávido pelo consumo, gosta de renovar o guarda-roupa, adora novidades, valoriza e consome as marcas. Isso é ótimo pra gente. Isso no resto do mundo ninguém liga pro vestuário como nós no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas te olham e te medem pra saber, tipo, se você é bacana ou não, elas vão olhar o que você tá vestindo. Qualquer lugar que você estiver na Europa ou nos Estados Unidos, você sai de tênis, você sai de camiseta, você pode pôr uma blusa rasgada, ninguém tá nem aí. Aqui não, aqui o vestuário é importante. Isso é bom pra gente. Eu só coloquei esse quadrinho aqui, que eu acho importante vocês olharem, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje a gente vai passar bastante informação. Só vai servir se vocês saírem da zona de conforto de vocês. Se a gente está vendo que tudo mudou, que o varejo mudou, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e mudar o nosso comportamento.
Então aqui é ampliando um pouquinho a zona de conforto, tá? Então a gente tem a zona de conforto, aí eu começo a tentar mudar, eu entro na zona do medo, aí eu sou corajosa e falo, não, eu vou mudar. Eu entro na zona de aprendizagem e aí eu tenho a superação. Então aqui evoluindo, aqui a gente tem, nessa zona aqui de superação, eu tenho as conquistas, os sonhos, as metas, os desejos, os objetivos e os sucessos. Aqui na zona de aprendizagem, onde a gente desenvolve nossas habilidades, onde a gente consegue lidar com os desafios e os problemas, onde nós ampliamos a zona de conforto. Esse pedacinho aqui, o verde, é quando a gente pensa em mudar, mas a gente ainda não tem coragem, e tipo, não, deixa eu ficar aqui mesmo, tá bom assim. Então aqui eu tenho a crença de que não podemos fazer, a gente tem o medo de mudar, e aqui nós temos... Não nos deixamos afetar pela opinião alheia. Que se dane, eu sou assim e acabou. Me aceite como eu sou. Mas será que eu não tenho que pular para a próxima camada? E aqui na zona de conforto é onde eu tenho a sensação de segurança e de familiaridade, de tudo. Tá tudo bom aqui para mim. Por que mudar? Engraçado que quando a gente fala em mudar e zona de conforto, o ser humano não gosta de mudança. Tipo, pensa assim, eu vou ter que mudar de casa amanhã. Não embrulha o estômago? Mesmo que seja para uma casa maior, mesmo que você saia de uma casa de aluguel para uma casa própria, aquele processo da mudança é difícil. Então a gente tem que se esforçar para isso. Para mudar para melhor, a gente tem que passar da fase do estômago embrulhado e partir para a parte do desafio. Vamos embora, vamos mudar. Vamos sair dessa zona de conforto.